aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos então para a nossa aula da semana 5, tá? E honestamente falando com vocês, eu acho que essa foi uma das piores semanas que eu já vi da minha vida, como foi explicado lá, tá? Eles abordam ordem de produção, fazem uma salada entre taxa pré-determinada, não explicam por que a taxa é pré-determinada corretamente, né? Porque depois você vai ter que ter uma taxa real efetiva para calcular, né, os custos indiretos reais, tá? Então a taxa pré-determinada ela serve só como base para você estimar os seus custos, né, e a partir daí fazer o orçamento, mas eles não colocam isso de maneira assim correta, dizendo que para contabilização você não pode utilizar essa taxa pré-determinada, tá? Então vai ter que ser a diferença entre a taxa pré-determinada e a taxa real para então você poder contabilizar, tá? Então, enfim, eu achei uma salada de conceitos, tá? Então eu vou tentar aqui explicar para vocês de uma maneira mais simples, tá? Organizando as ideias aí dessa semana 5, tá bom, pessoal? Então vamos dividir aqui a tela com vocês, né? Essa semana 5, vou colocar aqui o apontador, né? Então, só para vocês terem ideia, né? Eles começam lá na primeira parte do conceito método de custo por ordem de produção 1, né? Aí eles botam definir custeio de absorção. Bom, isso já foi definido anteriormente, mas a gente vai colocar aqui novamente o que é essa definição. Tá? Depois ele coloca aqui, explicar a taxa pré-determinada de custos indiretos. Ok, essa taxa é muito legal realmente para você fazer o orçamento, você pré-determinar o custo de uma mercadoria, né, para então você conseguir precificar, ou seja, você está antecipando, né, o real que vai acontecer depois que o mês acabar. Tá? Mas essa taxa pré-determinada ela não é base para a sua contabilização. Tá? Então, eu acho que eles erram muito em realmente explicar o conceito como ele é, tá? Depois ele bota aqui, ó, demonstrar o cálculo total e o custo médio por unidade de uma ordem de produção, tá? E aí ele vem aqui para a segunda parte, né, da ordem de produção e é basicamente a mesma coisa, tá? Mas ele bota lá, identificar o fluxo de custos em um sistema de custeio por ordem de produção. Pô, né? Isso basicamente a gente já vai falar nessa parte aqui, tá? Depois ele coloca explicar a taxa pré-determinada de custos indiretos. Aqui, ó. Então acaba se repetindo e depois ele demonstra o conceito de custos indiretos subavaliados e superavaliados. E nesse ponto aqui é que ele não deixa muito claro que o que significa um custo indireto subavaliado? É a sua taxa pré-determinada ser menor do que a taxa efetiva real. E o superavaliado, o contrário, né? Então ele deveria ter explicado com mais detalhes aqui, né? Realmente a taxa pré-determinada é a taxa efetiva real. Mas enfim, vamos tentar então passar aqui de uma maneira mais simples do que está lá na matéria, tá? Então, método de custeio por ordem de produção 1, o método de custeio por ordem de produção é utilizado quando a fabricação ocorre sob demanda específica, tá? Então, cada pedido ou lote tem um controle individual de custos, né? Então, lembrem que eu mostrei para vocês na aula anterior, né, como é feita uma ordem de produção, né? Então, você vai lá, abre uma ordem de produção, essa ordem de produção tem um lote pré-determinado e nesse lote você vai fazer X quantidades, tá? E aí você tem um controle individual desse lote para depois chegar no controle unitário de cada produto através da quantidade que você produz dentro desse lote, tá? É muito aplicado em indústrias por encomenda, móveis, gráficas, metalúrgicas, sob medidas e etc. Tá bom? Então, o que é o custeio por absorção? É um método contábil onde todos os custos de produção, diretos e indiretos, fixos e variáveis, são incorporados ao custo dos produtos, né, pessoal? Então, isso não é novidade, a gente já tem uma aula bem específica sobre isso, tá? Ele está em conformidade com as normas contábeis brasileiras, né? Então, eu botei aqui o CPC 16 e o IFRS, tá? Então, mais uma vez, é uma repetição daquilo que a gente já vem falando, então eu coloquei aqui para vocês, tá? Um gráficozinho para ficar bem entendido, né? Então, o método de custeio por absorção, ele absorve todos os materiais diretos, ele absorve a MOD e ele absorve então os custos indiretos de produção, tá? Então,
tudo isso daqui, ele entra no custo do produto através do método de custeio por absorção, que são aqueles rateios dos custos indiretos que a gente fez nas demais aulas, tá? Então, esse daqui entra diretamente, a MOD entra diretamente e os custos indiretos de produção entram através do rateio, tá bom? Seguindo aqui, então, custeio por ordem de produção mais custeio por absorção. Então, no ambiente por ordem de produção, cada pedido absorve os custos conforme seu consumo de recursos, tá? Então, a gente vai ter lá o pedido na ordem de produção, tem aquela quantidade que você vai pegar dos insumos, né? E depois também tem a quantidade que você vai levar para lá de custos indiretos, tá? Então, ele permite determinar com precisão o total do custo de cada pedido específico, tá? Aí vem então o conceito de taxa pré-determinada, né, de custos indiretos. Então, é uma estimativa, por isso que eu insisto em dizer, aqui não é a taxa real depois que ocorreu o mês e você contabilizou os custos indiretos, tá? Então, é uma estimativa usada para você alocar os custos indiretos de fabricação dos produtos, tá? Então, você vai lá, o que você vai fazer? Você vai pegar os custos indiretos estimados. Então, por exemplo, né, você pode pegar uma média dos últimos 3 meses, ou dos últimos 12 meses, ou do mês anterior. Então, você sabe que mais ou menos aqueles custos indiretos vão acontecer daqui para frente. Então, você pega esses custos indiretos estimados e também pega uma base de rateio estimada. Então, por exemplo, você sabe que para aquele mês seguinte, você vai utilizar X horas de produção. Tá? Então, você, através dos teus custos divididos pelas horas, você vai chegar numa taxa pré-determinada. E aí, quando você for produzir, né, aquela ordem de produção específica que vai gerar aquelas horas MOD, você multiplica por essa taxa pré-determinada, então você vai ter mais ou menos quanto de custo indireto você vai jogar dentro daquele lote produzido, tá? Então, o objetivo é garantir que os recursos indiretos sejam alocados de forma consistente ao longo do período contábil, tá bom? Bom, exemplo de taxa pré-determinada, né? Então, vamos supor que os custos indiretos estimados sejam de 100 mil reais. Então, esse custo aqui não é o custo real, é aquele custo estimado que você acha que vai acontecer naquele mês, tá? Que você iniciou, tá? E aí vamos dizer que as horas de MOD estimadas do mês todo vão ser 10 mil horas. Então, você vai produzir tantos lotes, a soma desses lotes dentro do mês vai te dar 10 mil horas. Então, o que você tem? Você tem os custos indiretos totais estimados sobre a mão de obra direta total estimada no mês. Então, você vai e chega a uma taxa de R$ 10 por hora, ou seja, dividindo 100 mil por 10 mil, você está dizendo que a tua hora mod ela custa R$ 10. Então, quando você for produzir um lote, né, ou seja, você vai abrir uma ordem de produção, ela então vai gastar 500 horas, você pega essas 500, multiplica por 10, e aí você já sabe que você vai ter mais ou menos 5 mil reais de custos indiretos. Tá? Então, você já consegue pré-determinar qual vai ser mais ou menos o seu custo unitário daquela ordem, porque você já está alocando os custos indiretos através da quantidade de horas de fabricação. Tá? Então, isso daqui se utiliza muito na confecção do orçamento. Aqui na empresa, a gente faz, né, todas as despesas e gastos, né, dos custos indiretos do ano inteiro. A gente sabe quantas unidades a gente vai vender o ano inteiro, consequentemente a gente sabe quantas unidades a gente vai produzir o ano inteiro, então eu já tenho o meu estimado de horas para o ano inteiro. Então eu divido o total de custos indiretos do ano sobre o total de mão de obra, né, de horas de mão de obra no ano. E aí eu tenho a minha taxa hora. Então eu vou lá na ordem de produção daquele produto, eu já sei quantas horas eu gasto para produzir aquele lote,
né? E aí eu já multiplico por essa taxa a hora. Então eu já tenho uma estimativa do total de custos, né, custos indiretos que eu vou absorver naquela ordem de produção, tá? E aí depois então eu consigo ter o cálculo total da ordem. Por quê? Porque eu já sei os custos diretos, né, de matéria-prima e de mão de obra, e eu já consegui alocar os custos indiretos. Então eu acabo já tendo o custo total da ordem. Eu então vou pegar o custo total da ordem, dividir pela quantidade de unidades que eu produzi naquela ordem, aí eu vou ter o custo unitário de cada produto, tá? Aí, bom, a gente acaba então fazendo o que eu acabei de falar, né? A gente vai, custo médio por unidade, eu vou ter então o custo total da ordem, divididos pela quantidade produzida na ordem e chego então ao meu custo unitário, tá? Então, é importante para análise de rentabilidade, precificação e tomada de decisão. Então, já estou me antecipando, né, ao possível custo daquele mês, né? Então, é importante, mas você não pode contabilizar. É aquela velha história. Aqui eu estou determinando o que? O meu custo padrão. Né? Lembra o conceito de custo padrão versus custo real? Então aqui eu determinei o meu custo padrão através de uma taxa pré-determinada. Tá bom, pessoal? Bom, exemplo, ordem de produção de 200 mesas, eu tenho um custo total de R$ 85.271,93. Custo médio por mesa vai ser 200, vai ser 85 divididos por 200. Então, eu tenho um custo médio por mesa de R$ 426,36, tá? Bom, conclusão, pessoal, o custeio por ordem, ele permite rastrear custos com precisão por pedido, tá? Então, quando você fechou o mês, você vai fazer a mesma metodologia da taxa pré-determinada, então você consegue rastrear com precisão. A taxa pré-determinada garante uniformidade na alocação de custos indiretos, tá? Tudo bem, mas mais uma vez é uma estimativa, tá bom? Depois, no realizado, você vai fazer o mesmo conceito, tá? O custeio por absorção assegura que todos os custos de produção estejam representados no custo final do produto, tá bom? Bom, indo então para a segunda parte, né, um ponto importante que eu achei dentro da matéria, que eu tenho certeza que vai cair, é esse infográfico aqui, tá? Então, eu quero falar com vocês aqui um pouquinho sobre esse infográfico, tá? Então, aqui você tem todos os custos, né? E aqui você tem o balanço patrimonial e você tem o demonstrativo de resultado, tá? Então vamos lá, pessoal. Quando você compra matéria-prima, primeiro vai para o estoque de matéria-prima, tá? Então ainda não está no custo do produto e ainda também não foi para CPV, tá? Ou seja, para o demonstrativo de resultado, tá? Então comprou matéria-prima, vem para o estoque, né? Quando você abrir uma ordem de produção, o que vai acontecer? Você vai então pegar a matéria-prima e alocar dentro da ordem de produção, que é estoques de produção em andamento, tá? E ao mesmo tempo você vai colocar o custo da mão de obra direta e você também vai colocar a matéria-prima, tá? Feito isso, o que vai acontecer? Você vai então concluir essa ordem. Ó, aqui está errado. Tá? Ó, acabei de ver um erro aqui, né? Aqui você vai alocar os custos indiretos de produção, tá? Então, aqui ó, é um erro grotesco, né? Então, deixa eu escrever aqui só para vocês terem certinho, né? Aqui é... Nossa, saiu em amarelo. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui a caneta, beleza. Aqui então, ó, são custos indiretos, tá? Custos, ó, viu como é bom às vezes a gente pegar indiretos. Então, cuidado com esse infográfico, tá? Então, aqui tem um erro grotesco. Então, primeiro, né, a compra de matéria-prima vem para o estoque. Quando você abre a ordem de produção que você vai requisitar a matéria-prima, aí é que ela vem para cá,
tá? Aí depois você vai alocar os custos de mão de obra direta e os custos indiretos através do rateio para dentro da ordem de produção, tá? Depois ele vai virar estoque de produto acabado. Aí quando você vender é que efetivamente vem para CPV, para custo de produto vendido, tá? E aí sim, no resultado você vai complementar com o quê? Com as despesas que não entram em custo, né? Que normalmente são despesas de venda, de marketing comercial, né? Despesas financeiras, administrativas e tudo mais, tá bom? Então, muito cuidado, tá? Existe esse erro aqui no infográfico lá da matéria, tá? Então aqui são custos indiretos de produção, tá bom, pessoal? Então, mais um problema que eu vejo aí na matéria da PUC, tá? Então, esse infográfico aqui é importante vocês saberem, né, que é mais um desenhozinho para reforçar a ideia de custo, ordem de produção, fechamento da ordem de produção e depois como você leva para o demonstrativo de resultado, tá? E por último, pessoal, vamos falar aqui sobre conceito de subavaliados e superavaliados, tá? Então, é a diferença entre os custos indiretos aplicados à produção em andamento e os custos indiretos efetivos de um período, tá? Então, mais uma vez, você tem a taxa pré-determinada e depois você tem os custos realmente efetivos, que são aqueles custos reais, tá? Então, eu fiz um quadrinho aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Então, você tem uma situação em que os custos indiretos aplicados, eles são menores do que os custos reais no final do período. Então, você aplicou menos gasto, né, menos custo do que efetivamente você gastou. Então você tem uma subavaliação. Quando os custos indiretos da taxa pré-determinada eles são maiores do que os reais, você aplicou mais do que efetivamente gastou, então você tem uma superavaliação, tá? Então, o que é comum muita empresa fazer? Ela vai, contabiliza pelo custo padrão, e depois que ela apura os custos reais, ela tem uma conta que se chama variação entre o padrão e o real. Então ela vai e contabiliza a diferença, tá? Então essa é uma outra maneira de você contabilizar a diferença entre o padrão e o real. Ela vai, pega essa taxa pré-determinada, tá? Ela pega essa taxa, deixa eu botar no vídeo aqui, ela pega essa taxa pré-determinada, tá? E contabiliza. Vai contabilizando todos os custos indiretos através daquela taxa pré-determinada. Depois, quando ela pega o realizado, que ela vê que deu diferença, ela bota uma conta separada, que ela chama de variação, né, do custeio por absorção, ou variação entre custo padrão e custo real, e ela também joga no custo do produto vendido, primeiro no estoque, depois no custo do produto vendido, porque você é proibido pela legislação local contabilizar pelo custo padrão. Você tem que utilizar o custo real. Tá bom, pessoal? Então, vamos fazer um exemplozinho prático aqui, né, para ficar bem enraizado em vocês, tá? Então, pessoal, eu preparei aqui um exemplo prático para vocês, tá? Então, vamos dizer que esses aqui sejam meus centros de custos indiretos de produção, tá? E eu fiz um estimado aqui em que eles vão gastar por mês, né, manutenção 50 mil, controle de qualidade 10 mil, garantia da qualidade 30 mil, apoio fábrica 50 mil, tá? Então tem um total de 140 mil reais, tá? E eu tenho dois centros de custos de produção, tá? Então eu tenho os sólidos e eu tenho o líquidos, tá? Pela quantidade de produtos que eu faço no mês dos sólidos, eu estou dizendo aqui que eu vou gastar 5 mil horas de produção para produzir todos os lotes de sólidos dentro do mês. E de líquidos, eu estou dizendo que eu vou produzir 8 mil horas, tá? Então,
quando eu produzir todos os produtos, né, vamos dizer que no líquidos eu vá e abra 15 ordens de produção no mês. O total dessas 15 ordens de produção vão me dar 8.000 horas no mês, tá? Então eu pré-determino a minha taxa de custo indireto. Então eu pego aqui os 140.000 e divido por 5.000. Eu pego aqui os 140.000 e divido por 8.000. Então eu estou dizendo que a minha taxa pré-determinada de custo indireto é R$ 28 por hora. E eu estou dizendo que a minha taxa pré-determinada de líquidos é 17,50 por hora, tá? Aí vamos dizer que eu abra uma ordem de produção dos sólidos, tá? Eu abri a ordem para produzir o produto A, tá? Então, nesse produto A eu vou ter o que? Vou ter insumos, né? Vou ter a mod e vou ter o custo indireto, certo? Tudo isso eu tenho que absorver dentro dessa ordem de produção, tá? Vamos dizer que essa ordem de produção aqui, eu vou abrir esse lote para produzir 15.000 unidades, tá? Então, dentro dessa ordem eu vou produzir 15.000 unidades. Então, serão produzidas, vou botar aqui 15.000 unidades, tá? Então, de insumos, tá? Eu vou ter, vamos aqui chutar 20.000 reais de insumos, tá? Vamos dizer que de mod eu vou ter 5.000 e de custo indireto, pessoal, quanto que eu vou efetivamente levar para cá? Bom, eu sei que para produzir essas 15.000 unidades eu vou gastar de horas, tá? Vamos dizer que eu gaste 115 horas. Então, se eu vou gastar 115 horas e eu sei que a minha taxa hora de custos indiretos, né, é quanto? Eu pré-determinei aqui é 28, então o meu custo indireto vai ser 115 vezes a taxa hora. Eu vou levar para essa ordem de produção R$ 3.220 de custos indiretos, tá? E aí eu tenho o custo total dessa ordem, que é de 28.220. Então, quanto vai ser meu custo unitário? Eu vou pegar esse 28.220 e vou dividir por 15.000 unidades. Então, eu tenho aqui R$ 1,88 o meu custo unitário, tá, pessoal? Então, para isso serve a taxa pré-determinada, para você já ter teu custo unitário. Aí vamos dizer que o real, tá, ele deu diferente do teu estimado. Vamos dizer então que aqui no real você teve 75.000 de manutenção, aqui foram 12.000, vamos dizer que aqui foi 32.000 e vamos dizer que apoio fábrica você gastou 45.000. Então o total deu 164 mil reais. Então vejam que você estimou 140, mas você foi lá, fechou o mês e deu 164 mil. E aí o que aconteceu? Vamos dizer que você tenha produzido menos lotes do que estava estimado. Então vamos dizer que as suas horas reais, vamos repetir aqui, né? Vamos dizer que as suas horas reais tenha sido 4.800 para o sólido e 7.000 para o líquido. Então, a tua taxa real de custo, né, hora indireto para os sólidos foi de 34,17 por hora e não 28. Então, quando você for fazer essa conta aqui, nesse mesmo lote, o que aconteceu? Você utilizou, né, no real, a tua taxa hora lá custou 34,17. Então, vejam que você vai ter aqui 115 vezes 34,17. Então, o teu custo indireto foi de 3.929, não de 3.220. E aí, quando você calcular o teu custo unitário, né, vamos fazer aqui esse, né, deu 28.929, seu custo unitário. Vamos dizer também que você, em vez de produzir 15.000 unidades,
você produziu 14 mil, porque teve alguma perda, tá? Então vejam só que diferença, o teu custo unitário nesse caso vai ser 28 divididos por 14 mil. Já vai ser R$ 2,00 deixa eu botar em outra cor aqui, e 7 centavos, tá? Então, pessoal, vejam a diferença, né? Vocês têm que prestar atenção no conceito de taxa pré-determinada e depois a taxa efetiva real, tá? Então, por exemplo, se você vendeu o produto, você vai ter que calcular essa diferença aqui depois no final para poder contabilizar corretamente, tá? Então, eu fiz esse esqueminha aqui um pouco mais simples, eu não acho que vai ser nada mais elaborado que isso, mas para vocês terem ideia do que é taxa pré-determinada e depois o que é a taxa efetiva real do produto, tá bom, pessoal? Então é isso. Eu achei muito básico, tá? Achei conceitos aí misturados, tá? Não achei que eles explicaram corretamente. O infográfico tem aquele erro, né? Então eu tentei aqui o máximo a ajudar vocês para esclarecer a parte da taxa. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.